Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos retornando com o podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo, conhecido como FatoCast. Por que FatoCast? Fabricando alegrias, tecendo oportunidades. Como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Nova Friburgo, está instalada nas antigas e tradicionais instalações da fábrica Filó, a partir de toda uma dinâmica, um brainstorming que realizamos no início da estruturação do polo, tivemos uma sugestão belíssima do Cláudio Lamblé, para que nós então criássemos esse acrônimo FATO, Fabricando Alegrias, Tecendo Oportunidades. Desde então, desde o início de julho, temos desenvolvido uma série de atividades com profissionais que trabalham como instrutores, monitores, realizando realmente um atendimento de excelência. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios Igor Arnaldo, ele que é mestre pela UF e agora doutorando em Ciências, Tecnologias e Inclusão, para um bate-papo muito especial. Eu não sei nem por onde eu vou começar, porque o Igor é aquele profissional multitarefas que oferece cursos diversos, tem uma pegada muito interessante. Então, Igor, eu vou pedir aqui para você falar aberta e amplamente aquilo que você achar que pode ser interessante para os nossos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento. Poxa, Marcelo, primeiramente, obrigado pela introdução. Bom, por onde começar? Está sendo, primeiramente, uma experiência maravilhosa, com todo o decorrer do projeto que a gente está realizando. E estou tendo, assim, resultados que literalmente superaram minha expectativa e muito. Estava até conversando com a produção um tempo atrás. A procura pelo ensino relacionado ao Excel e o pessoal chegando falando assim, que legal, o básico, pô, foi muito bom, professor. Quando é que vai ter o intermediário? Eu falei assim, peraí, vai ter intermediário? Aí os alunos, não, tem que ter, né? Já que você ensinou o básico, eu falei assim, então tá bom. E daqui a pouquinho tem um avançado pelo visto. Pois, justamente. Aí eu falei assim, então tá, né? Eu já estou aplicando agora o curso no nível intermediário e aí já tem alguns alunos fazendo a própria divulgação indireta, né? Conversando com outros parentes, falando sobre o resultado. E eles já estão perguntando, quando é que vai ter outro curso? Eu falei assim, pera, outro curso de quê? Aí eles falaram assim, não, do Excel. Eu falei assim, então, o Excel a gente está mantendo, são 5 aulas, cada módulo, na verdade, são 5 aulas, no encontro uma vez na semana, 2 horas de duração, a princípio, tirando o desconto, às vezes que algum aluno chega atrasado, mas em média o que rende mesmo são 1h40, 1h45 minutos de aula, e a gente sempre releva, né, esses 10 a 15 minutos no começo de aula, porque também a gente tem aquele tempo de bater um papo, conversar, esperar o próximo aluno que chegou atrasado, para ele O engarrafamento não ajuda muito. Pois é, acontece isso muito bem. E falando sobre essa diversidade que você comentou no começo, logo do vídeo, assim, Marcelo, eu tenho como meta ser um pouco o que minha mãe foi para mim. Eu chegava do colégio, então eu falava assim, poxa mãe, eu tive na aula de ciências esse assunto. Aí minha mãe falava assim, é verdade, a professora também podia ter dito sobre isso. Aí eu falei assim, caramba, minha mãe sabe biologia, mas ela é formada em inglês. Eu falei assim, caraca, que legal. Aí eu chegava com uma nova coisa que aprendi sobre história, eu comentava e ela, sabia mais alguma coisa? Eu falei assim, caraca. Aí quando eu olhei isso, eu falei assim, eu quero ser assim. Então, por que eu gosto dessa palavra diversificado? Eu estudo não só o que está relacionado à área de jogos, mas estudo um pouco sobre história, geografia, biologia, porque é exatamente isso, como por exemplo no projeto Aluno Nota 10. Eu estou dando aula lá com o intuito de ensinar informática para os alunos. Até para as pessoas, né, poderem se contextualizar. Sim, verdade. O projeto Aluno Nota 10 é um projeto desenvolvido há mais de 10 anos pela professora Carla Almeida. Sim. No Rui Sanglar, atende hoje a mais de 70 crianças. Excelente. E nós conseguimos estabelecer uma parceria, temos lá o Igor, temos o Sark, temos o Guilherme Alt, temos o mestre Caroço, temos a Ana Paula Cortes, instrutores que têm feito um trabalho maravilhoso, se dedicando muito a oferecer oportunidades a essa garotada maravilhosa. Mandar um beijo aqui para a professora Carla, para os alunos e alunas que acompanham o projeto como um todo e, em especial, as atividades que a gente tem desenvolvido em conjunto, né, Igor? Exatamente. E acontece isso, e eu fico muito feliz durante as aulas de informática, os alunos às vezes chegam comentando um pouco sobre o que aprenderam com a tia Carla ou então no colégio, aí eu sei que eu posso contribuir, aí eu falo mais um pouco. Aí os alunos olham e falam assim, peraí, mas você dá aula de quê, professor? De matemática? Eu falei assim, não, eu também, né? Na verdade, eu também dou aula de matemática, mas aqui com vocês eu dou aula de informática, como todos vocês podem ver. Aí ele olhou assim e falou assim, mas peraí, e como é que você sabe ciências? Eu falei assim, porque eu estudo, eu gosto.
Então você sabe? Eu falei assim, sei. Aí ele vai, me mostra o caderno, eu falei assim, isso aqui tá certo, tá errado. Aí acaba que durante as aulas a gente acaba tendo uma aula mista, se me permite dizer dessa forma, porque durante a aula de informática, como a aula de informática ela permite ser diversificada, o que se estuda na informática, Igor? Claro, você pode estudar sobre hardware, sobre software, Word, Excel, PowerPoint, etc. Mas é aquilo que a gente fala, né? Não é o que você estuda, é como você estuda. Então eu posso pegar muitos exemplos de ciência, história, geografia e pedir para os alunos fazerem um resumo no Word, no Excel, fazer um desenho no Paint, no PowerPoint, por aí vai. Então, essa aula de informática me permite sempre dar um toque em cada matéria que eles estão ali trabalhando. E eu acho isso o máximo, porque, por exemplo, o Guilherme, outro professor maravilhoso que está trabalhando lá com a redação e a redação estão ficando impecáveis. Os alunos trazem as redações assim que tiveram aula com ele. Eu falo assim, Igor, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, lê para mim a redação. Eles leem, aí eu já trabalho a dicção, tudo, como é que eles vão falando, as pausas semânticas, por aí vai. Eu falo assim, então agora vamos ver que foto, que ilustração isso poderia resultar no seu texto. Uma tartaruga. Então vamos procurar uma tartaruga na internet? Mas eu não sei procurar uma tartaruga na internet. Eu ensino. Então, essa é a aula de informática, por isso que eu falo que é diversificada. É o que a gente chama de multidisciplinaridade. Tem que falar até devagar para não dar uma torcida na língua. Não é nem interdisciplinaridade, é multi mesmo. E é assim, eu acho que finalmente consegui responder a sua introdução. Essa é a diversidade. Igor, você falou de uma pessoa que eu tenho certeza do seu amor profundo, você compartilhou momentos muito delicados que você passou, que foi a passagem da sua mãe. Sim. Queria que você falasse o nome completo da sua mãe, falasse um pouquinho da trajetória da sua mãe. E eu queria tomar a liberdade, eu não combinei isso aqui antes, de que esse programa, o FatoCast, essa edição, seja uma edição em homenagem à memória dela, por tudo que ela representou, não só para você, mas para todos aqueles que conviveram com ela e a tiveram como uma grande educadora. Obrigado, Marcelo. Bom, o nome da minha mãe, Mirna Fernandes de Alencar, igual da novela Mirna, muito antiga essa novela, mas quem assistiu vai lembrar. Ela foi uma professora em português, inglês e literatura. Ela tinha essa permissão, né, licenciada. E o que aconteceu? A minha mãe foi praticamente o exemplo para ser o que eu sou hoje. Esse carinho, essa forma que eu tenho de tratar os alunos é totalmente dela. Totalmente, sem exagero nenhum. Porque eu ficava encantado com o carinho que ela tinha com os alunos exatamente por causa disso. Hoje ela cuidava do aluno aqui, tipo, não, vem cá, por que você está chorando? Ela não precisava fazer isso. Não era, entre aspas, uma profissão relatada diretamente à profissão do professor, mas ela fazia com amor, com paixão. Então esse carinho que ela tinha pela profissão, eu peguei para mim. Serviu de exemplo. E futuramente você via na rua o aluno que ela encontrou, que ajudou, e falou assim, professora, passei na prova, consegui um emprego. E chegava, entregava, tipo, comprava um salgado, comprava um quilo de fruta que o pai fazia, que plantou, não sei o quê, e entregava para ela como um presente. E talvez para algumas pessoas que nos escutem agora, falou assim, Igor, isso é pouco. Poxa, pouco? Talvez para você, mas para ele o esforço de ter plantado, ter colhido, lavado. E o excelente indicativo de reconhecer a contribuição da sua mãe como professora. Quando um aluno, isso acontece muito comigo, já acontece contigo também, quando a gente se encontra com um ex-aluno, uma ex-aluna, que vem ao seu encontro agradecer pelos aprendizados, pelo conhecimento, pelas trocas que ocorreram, isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que a sua mãe teve muitas experiências como essa, né? Sim, com certeza. E eu gostaria de relatar uma aqui que aconteceu comigo recentemente num aluno projeto Nota 10, com a professora Carla. O aluno Marcos, ele estava conversando comigo com o Guilherme, tinha uma vaga que interessava, que era de jovem aprendiz. Ele falou assim, olha, eu preciso de um currículo. Aí eu falei assim, tá ótimo. Tudo bem. Ele falou assim, não, mas eu não sei fazer o currículo. Eu falei assim, tá ótimo também. Você está aqui comigo, com o Guilherme, vamos sentar, vamos conversar. Montamos o currículo juntos. Lembrando, só para as pessoas não entenderem errado, em momento algum a gente não encostou no currículo. Entregamos um modelo que já você encontra na internet, mostramos, exemplificamos como é que se monta um currículo, deixamos o rapaz de frente para o computador e falou assim, olha, você vai fazer
e depois eu e o professor Guilherme vamos vir aqui e vamos verificar como é que está a produção. Resumindo a história, 2 semanas depois, volta o rapaz lá e fala o quê? Passei, estou trabalhando. Que maravilha. Não tem, assim, respostas, não tem sentimento. Já valeu o projeto. Já valeu o projeto, muita coisa. Então, assim, parabéns ao Marcos, parabéns à tia Carla, ao Guilherme e a todo o Polo, que isso é só o começo de muitas novas, assim, relatos e experiências, muita coisa. A contribuição que se faz através de um polo de extensão com esse viés educacional, cultural e esportivo, eu diria que é inalcançável diante dos nossos olhos. A gente pode imaginar algo que a gente acredite que vai acontecer, mas os resultados são muito além, porque as pessoas têm, as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, passam a ter contato com culturas diversas, possibilidades diversas, e muitos passam a voltar a viver. A gente tem tido esses relatos, em especial idosos que participam das nossas atividades de dança de salão, enfim. E crianças e adolescentes que começam a vislumbrar possibilidades. Porque às vezes a gente vê uma máquina, um computador, aquilo fica muito distante. E quando você aproxima, através de atividades gratuitas, através desse apoio ao projeto Aluno Nota 10, enfim, e com a qualidade dos nossos bolsistas, dos nossos instrutores, vocês estão vendo aqui um pequeno relato do Igor, que é um desses nossos bolsistas, isso, sem dúvida nenhuma, transforma para sempre a vida dessa garotada. Seria muito bom se a gente conseguisse até estruturar uma forma de acompanhamento das pessoas ao longo do tempo, porque, sem dúvida, isso se tornará um grande diferencial. Uma universidade do estado do Rio de Janeiro, uma universidade pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada, através de um acordo de cooperação firmado com a municipalidade, oferecendo atividades espalhadas por vários polos e transformando a vida das pessoas, fabricando alegrias e tecendo oportunidades. E esse é o lema e a gente tem trabalhado nessa direção. Muito importante essa reflexão inicial que nós fizemos. Igor, além dessas oficinas, desses trabalhos que você já falou, você falou em Excel, falou do projeto Aluno Nota 10, mas a gente sabe que você é um aficionado por jogos. Opa! Jogos que são hoje uma linguagem muito importante para todas as áreas. Sim. Existem jogos empresariais, jogos lúdicos para crianças, enfim. Sim. A própria linguagem, né? A gente fala muito da linguagem do storytelling. Isso. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essas metodologias. E a gente fica assim acompanhando, nós temos um grupo no WhatsApp do Polo e cada um dos bolsistas vai publicando as imagens e a gente vê em cada um, em especial naquilo que o Igor realiza, a alegria, o brilho nos olhos dos alunos e alunas que participam das atividades. Obrigado, Marcelo, primeiramente por isso. Gente, não tenho muito o que falar em relação ao resultado. Eu até gostaria que vocês fossem no Instagram e verificassem para ver que não... @polo UERJ Nova Friburgo, isso. Aproveitando para fazer o merchan. Exato, obrigado. Que não é um exagero da parte do Marcelo, muito pelo contrário, é porque essa pessoa que vocês veem hoje aqui ao lado do Marcelo, dessa forma alegre, não é uma persona, não é uma máscara. O Marcelo já acompanhou aulas minhas dentro da UERJ, fora da UERJ também, sabe que esse é o meu jeito de ser mesmo, então... Eu valorizo muito a entrada do aluno ali, porque eu não sei o que ele passou para estar ali comigo naquele momento. Então eu faço de tudo possível, Marcelo, para que ele tenha pelo menos 2 minutos de uma boa experiência ali comigo. Pelo menos isso. Se em algum momento o aluno sorriu, se sentiu satisfeito por estar ali, para mim está ótimo. A matéria foi concluída com sucesso. E falando sobre isso, então, sobre jogos, a gente tinha uma expectativa de criar jogos. Aí eu falei assim, não vai ser só jogos, tem que ser jogos e gamificação, porque a gamificação também é uma coisa que está no mercado, não só dentro de sala de aula, mas no mercado de trabalho. Eu falei assim, não, vai ser isso. Aí eu juntei, fui conversando, fui matutando a ideia, e hoje em dia lá na UERJ, então, eu tenho alguns cursos que estão ainda ocorrendo, o Word 1, né, o Word básico, Excel 1, básico, intermediário 2, o avançado está por vir, obviamente. Uma oficina geral de como é que você pode usar o computador, desde como é que se usa o mouse até atualizar o computador, fazer uma pesquisa no Google, coisa rápida assim. Agora a gente começou com PowerPoint nível 1 também. E, claro, os jogos e gamificação, que está sendo assim maravilhoso, porque
a pessoa fala assim, Igor, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos, eu posso fazer esse curso? Claro que pode, deve, porque você tem tanta capacidade de aprender qualquer um desses cursos que eu acabei de falar, como uma criança de 15, 16 anos. Então, na minha aula, você conheceu até uma das alunas, disse que foi recomendada por você, a senhora Nilta, se não me falha a memória, rendeu maravilhosamente bem na turma, foi assim super acariciada, super bem aceita. E ninguém viu tipo, não, ela é uma senhora de 60 anos. Não, muito pelo contrário. Poxa, ela está aqui aprendendo junto comigo, igualzinho. E conseguiu, acompanhou, e eu acho isso o máximo. E o que pega? Vamos só responder a sua pergunta sobre gamificação e storytelling. O storytelling, como você falou, eu poderia ensinar o Excel de uma forma completamente crua e fria para a pessoa. Gente, isso daqui é uma célula. Sinal de igual, A1 mais B1. Gostei dessa, isso aqui é uma célula. Pois é. E aí pronto, tipo... Sem contextualizar nada. Exato. Sem amor, sem vontade de cantar uma bela canção. Então, quando eu falo é o seguinte... Eu tenho que fazer alguma coisa, porque vai que você tem trauma com matemática. Então eu sempre penso no seguinte, de ensinar de alguma forma que eu venha te mostrar que aquilo é matemática, só que sem exibir a matemática. Eu vou então fazer um encantamento daquele ensino para você perder o medo, olha só que interessante, para você perder o medo de querer aprender aquilo, porque vai que você tem um baita potencial para aprender, ser uma pessoa licenciada em matemática, um baita pesquisador na área, mas agora, hoje, atualmente, você tem um certo receio em aprender. Então eu penso assim, quer saber? Vamos ensinar de uma forma diferente? Aí entra o storytelling, que é essa forma de você contar alguma coisa de uma forma completamente diferente, da forma nua e crua, isso aqui é uma célula, até você falar sobre, por exemplo, que é o jeito que eu mais gosto de começar a minha aula. Quem aqui já jogou batalha naval? Aí eu olho para um aluno, tem aluno que não sabe nem o que é batalha naval. Aí eu falo assim, então peraí, vamos parar tudo. Aí eu paro a aula, literalmente, e ensino o que é batalha naval, jogo batalha naval com os alunos para depois começar a aula de Excel. Que aí quando eles vão jogar o Excel, não, mas quando eles vão para a aula de Excel, eles já não veem o Excel como o Excel apenas. Eles já veem o Excel e lembram da batalha naval. Então já não tem mais aquele tremido nas pernas, aquela insegurança. Eu falei assim, isso tá ótimo. E aí flui, né? Isso flui muito melhor, o engajamento rende muito mais. Isso é um exemplo de gamificação, é um exemplo de storytelling. E, gente, tentem... alguns cursos meus já estão ocorrendo, mesmo que não tenham a inscrição, se me permite, por favor, compareçam a uma aula minha como ouvinte mesmo. Em geral é lá na própria UERJ, É lá na própria UERJ, sim. No segundo andar do bloco A, nós temos lá várias salas e o Igor costuma estar lá. Que dias da semana, Igor? Estou lá quarta, quinta e sexta, hein? Sextou lá na UERJ. Pois é, vocês me encontram lá todo dia, né, como eu acabei de falar, né, quarta, quinta e sexta, a partir das 5 horas até as 22 praticamente estarei lá. E aí, na verdade, é no terceiro andar, né? Eu falei Isso. segundo, mas é no terceiro, porque no segundo andar nós temos as salas de aula e os laboratórios, em especial de informática, no terceiro andar. Sim. Igor, te agradecer muito, lembrando aqui que o nosso Instagram oficial é Polo UERJ Nova Friburgo, temos tido muitos acessos. Verdade. As visualizações dos nossos reels já explodiram, já ultrapassaram 100 mil visualizações. Acredito que dentro de poucas semanas a gente ultrapasse a casa de 150 mil visualizações. Temos centenas e centenas de participantes das nossas atividades, já citei, mas reitero aqui, crianças, adolescentes, adultos, idosos, não há nenhuma limitação, a gente procura ser o mais inclusivo possível, até pela qualidade e diversidade dos nossos profissionais, e deixar aqui o minuto final para as suas considerações, falando como instrutor do nosso polo de extensão da UERJ em Nova Friburgo desde o início. Claro, obrigado. Bom, gente, primeiramente obrado, Marcelo, obrigado à produção por esse momento, todo esse que está aqui agora. Hoje foi seu dia, você gravou aqui, gravou na Rádio Comunidade? Com o Thiago, sim, estive lá na Rádio Comunidade. Eu peço somente que vocês tentem. Se vocês um dia pensaram em fazer Excel, em fazer o Word, eu não sei nem digitar, professor, como é que eu vou fazer o Word? Dê uma chance pro professor, vá lá no polo da UERJ e faça uma aula. Não precisa se inscrever, faça uma aula como ouvinte. Venha, conheça a universidade, conheça a estrutura, conheça o curso e o professor também.
Dá uma chance para você e para o professor. Compareça. Eu termino aqui fazendo esse convite. Pensou em fazer o Excel, Word, jogos, ou não somente os meus cursos, mas os cursos de qualquer outro dos professores, como o Marcelo acabou de falar, dá uma chance. Vai lá, eu vou estar lá te esperando. Quarta, quinta e sexta eu estarei lá. Compareça, só me procurar, vai ser um prazer recebê-los. Então, venham. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Igor. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga. Lembrando que no Instagram oficial do Polo UERJ Nova Friburgo, você acessando o Instagram, você tem uma árvore de links, que é o chamado Linktree. E nessa árvore você tem todas as atividades que nós oferecemos gratuitamente com profissionais da qualidade do Igor e de tantos outros que já passaram por aqui e que ainda passarão no FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado.